Que tal se profissionalizar e expandir os seus conhecimentos com cursos sobre tecnologia por preços imbatíveis? A nossa curadoria de cursos Udemy tem as melhores opções para você. Saiba mais no link na descrição. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos voltar àquele modo review antigo aí que tem muita gente que curte e tem gente que gosta mais do modo novo, né? Mas de vez em quando a gente vai revisitar esse formato porque ele é interessante por diversos aspectos. Talvez ele não seja o mais comercial, né, para o YouTube em termos de negócio, digamos assim, mas ele certamente é de longe um dos mais detalhados. E como eu acho que o Ubuntu Mate merece um pouco mais de detalhamento pela quantidade de coisas que eles vêm fazendo aí nos últimos tempos, eu acho que esse formato ia ficar legal. O que vocês estão vendo agora é a tela de login, né? Logo que você liga o seu Ubuntu Mate 18, essa aqui seria uma das versões betas, a gente está em abril agora, então logo deve sair a versão final, não só do Ubuntu Mate, mas de todas as flavors aí do Bionic Beaver, né? A nova LTS da Canonical. Então, esse aqui é o LightDM, exatamente como a gente tinha no Ubuntu antigamente com o Unity, agora ele migrou para o GNOME, então nós temos o GDM no lugar. Eu vou fazer login aqui, para vocês conhecerem o desktop padrão do Ubuntu Mate. E logo de cara a gente vê, esse aqui não é o wallpaper padrão, tá? Mas logo de cara a gente vê um dos grandes diferenciais, que é o Ubuntu Mate Welcome. Essa tela de boas-vindas aqui que você está vendo, tá? Antes de eu me aprofundar um pouco mais aqui, vou mostrar as coisas mais supérfluas assim, como por exemplo os papéis de parede. Então aqui vamos alterar o plano de fundo. O papel de parede padrão, se eu não me engano, é esse aqui. Beleza? Então é igualzinho o que está lá na tela de login, basicamente, dando esse visual meio esverdeado e tal. Particularmente eu não gosto muito. Vamos abrir o Caja aqui, que é o gerenciador de arquivos, né? Tem gente que chama ele de Caja, mas se eu não me engano é o nome em espanhol, então seria Caja a pronúncia, mas chame como você quiser. Beleza? Esse aqui, esse tema esverdeado que você está vendo aqui não é o tema que mais me agrada, até porque ele meio que mistura alguns conceitos. Ele é verde, mas aqui ele é laranja, igual o tema ambiance do Ubuntu, deu aquela misturadinha e tal. Acho que eles poderiam deixar com o tema ambiance mesmo, né? Já que a ideia é reviver o Ubuntu 10.04, digamos, com o GNOME 2, só que, claro, fazendo as suas melhorias. Quem nunca viu a interface Mate, ela é modificada dependendo da distribuição que você for utilizar. Aqui você está vendo algo perto do que seria a interface Mate padrão. O Mate padrão ele é bem feio, os temas particularmente eu não gosto muito, mas o que o pessoal do Ubuntu Mate faz realmente dá um diferencial bacana e lembra aquele Ubuntu 10.04, 10.10 e tal que os saudosistas aí com certeza lembram. A interface funciona assim, são duas barras basicamente, uma em cima e outra embaixo, sendo que aqui em cima a gente tem aplicativos, não tem o menu de pesquisa assim, na verdade tem algumas opções, mas se aguenta aí que eu vou mostrar para você. Esse aqui é o padrão que vem com o Ubuntu Mate, então não tem um menu de pesquisa, você abre aqui, desliza pelas categorias e vai abrindo. Tem gente até que prefere esse tipo de coisa, aqui você pode ver quais são as aplicações que ele está trazendo por padrão, ó. Tem o LibreOffice aí para você utilizar. É um sistema que não consome muita memória. Aqui ele está um pouco mais porque tem algumas coisas abertas, mas ele fica em torno de uns 600 MB de RAM mais ou menos em idle, 650, alguma coisa assim. E é uma interface que consegue ser muito leve também. Certo? A gente tem aqui o VLC, vamos colocar alguns destaques, né? O VLC como player padrão, aqui na internet temos o Firefox. Você não vai ficar sem o Transmission e nem o Thunderbird para e-mails e torrent. Você não tem o GIMP, que é uma coisa que antigamente trazia, até se eu não me engano. Ferramentas do sistema, você vai ter aquelas coisas básicas, terminalzinho, monitor do sistema que eu mostrei agora há pouco, instalador de pacotes Deb, que é o GDeb, né? Até porque ele não traz a GNOME Software, né? Ele traz uma ferramenta diferente que é o Software Boutique, inclusive eu acho ele bem legal, assim, porque o foco dele é um pouco diferente, vocês vão conhecer ele melhor daqui a pouco também. Eu já fiz vídeos a respeito especificamente do Software Boutique, mas é bom que vocês saibam. Ele traz o Redshift aqui, porque diferente do GNOME, por exemplo, que agora você tem já integrado com o sistema a função de modificar a tonalidade das cores da tela conforme o dia passa, aqui ele precisa do utilitário do Redshift, igual o Linux Mint faz. Por exemplo, o Pluma é o editor de texto. Você vê que eles são forks, né? Ou pelo menos eram inicialmente, agora meio que seguem o seu próprio caminho, das aplicações do
GNOME 2, beleza? Aqui a gente tem locais para você acessar os locais do sistema, pastas específicas. Se você adicionar, por exemplo, um marcador aqui, né, uma pasta nova que você criar, ela vai aparecer aqui em locais também para você acessar facilmente. E ainda tem a guia aqui de sistema, onde você vai encontrar preferências, todos com os menus desdobráveis assim que você vai passando, tá? E aqui temos a administração, onde você vai instalar impressoras, atualizar o sistema, onde você vai instalar programas, gerenciar usuários. Essa aqui é a central de controles, tal e qual a gente tinha lá no GNOME 2, onde você tem as categorias aqui, né, para ir personalizando o seu sistema de acordo com o seu gosto. A gente tem aqui o Firefox como um atalho, então isso significa que você pode adicionar outros ícones de programas nessa barrinha, para que você possa lançar eles rapidamente, como se fosse um atalho. Aliás, como se fosse não, é um atalho, né? E do lado direito a gente tem aqui conexão de rede, a parte aqui de configuração de volume, de som de entrada, de microfone e tal. Você pode ir direto para as configurações do som. Você pode ver que apesar de ter algumas diferenças, é bem parecido com o que a gente tem em outras distribuições atualmente, né? Tem um calendário aqui também e tem um botãozinho que foi herdado lá do Ubuntu Unity, onde você pode encerrar a sua sessão, suspender, desligar, e ainda tem o sobre este computador que abre o monitor do sistema e mostra para você um resumo do que nós temos, processos, recursos, sistema de arquivos aqui e tal. Aliás, aqui é até interessante de mostrar, você pode ver que ele já traz pacotes Snap pré-instalados, é um dos diferenciais aí do Ubuntu Mate. O Software Boutique e o Ubuntu Welcome aqui são snaps. O Pulse Audio lá também é um snap, e aqui a gente tem o core, né, do Ubuntu Snap para rodar, que faz parte do Snapd. Beleza? Então é isso aqui que a gente tem. Na parte de baixo, o ícone da esquerda aqui serve para mostrar a área de trabalho. Então a gente faz isso e, né, mostra a área de trabalho. Falando em áreas de trabalho, aqui você tem as áreas de trabalho virtuais. Você pode arrastar uma janela de uma área virtual para outra, então, né? Tá vendo que ele é bem seco, não tem animação nenhuma. Nesse modo, tem várias opções para se utilizar o Ubuntu Mate. E no cantão aqui nós temos a lixeira, onde você pode esvaziar o conteúdo que estiver dentro dela. Essa parte de preferências e tema tem muita customização. O GNOME 2 era muito fácil de se customizar, né? Mas eu acho que dos temas disponíveis aqui por padrão, provavelmente esse daqui seja um dos mais bonitos, eu acho. Pelo menos a meu gosto, assim. Tem gente que vai dizer que é outro e tal, mas acredito que sejam esses. Os wallpapers são esses aqui, não tem muita diferença. O pessoal do Ubuntu Mate gosta de colocar versões com o logo da distro aqui e tal. Eu não vejo isso necessariamente como algo super. Tem alguns bons aqui, mas é aquela coisa, como a gente sempre fala em review, papel de parede é algo extremamente pessoal e francamente não faz tanta diferença assim, uma vez que você pode trocar eles facilmente, ok? Então esses daqui são alguns dos wallpapers que vêm aí por padrão para você usar no novo Ubuntu Mate. Vamos deixar algum aqui, pode até ser o padrão. Agora vocês vão conhecer algumas das coisas que merecem maior destaque, na minha opinião, e a gente vai encontrar aqui em administração. Vamos abrir o Welcome aqui novamente. Olha só. Por que é legal aqui no Ubuntu Mate? Ele é muito explicado. Eu sei que hoje em dia as pessoas não têm aquela mania de leitura que um dia já tiveram, mas se tiverem e terem paciência para ler o que o Ubuntu Mate está mostrando aqui, você vai tirar praticamente todas as suas dúvidas sobre o sistema. Eu recomendo que você vá na ordem aqui para descobrir as coisas. Então, introdução, a gente vem aqui por um futuro retrospectivo e a gente vai baixando aqui. Eu acredito que você pode instalar também aí os pacotes de tradução para ter em português, tá? Mas ele explica aqui o que é o Mate, o que é o Ubuntu Mate, o que é o Ubuntu, o que é Linux, e assim vai te explicando quais são os objetivos, ó. Aqui vai te mostrando quais são os softwares que o Mate desenvolve, a equivalência, o conceito de open source. Bem interessante. Depois de introdução, você vai ter features. O que o Mate te oferece aqui? Então, configurações flexíveis, segurança, programas gratuitos e de qualidade, Firefox, LibreOffice, VLC e outras coisas que você pode instalar, como por exemplo a Steam, integração com smartphones, ferramentas de acessibilidade. Aqui em Getting Started você vai ter certas coisas, sabe aquelas coisas que a gente diz assim, coisas que você tem que fazer depois de instalar o sistema e tal, é mais ou menos isso aqui. Então,
atualização e extras, ele vai te levar para uma seção onde você pode checar por atualizações, sempre vá na ordem, assim, que é bem de boa. Aqui ele te permite que você instale os codecs com um clique, que você pode instalar aqui suporte para Blu-ray com um clique também, você pode adicionar novos protetores de tela, né? Isso aqui seria, e você pode mudar também os temas do sistema, né? Ele vai te levar para seções específicas, tipo aquela parte que a gente estava agora há pouco, entendeu? Então é basicamente assim que funciona. Você vai ter aqui no Getting Started a instalação de drivers, a parte de idiomas, coisas opcionais, especificações do sistema que você pode ver. Então ele está fazendo uma coleta de informações. Eu estou rodando no VirtualBox, por isso desse logo aqui. Mas ele está me mostrando quais são os detalhes de velocidade, qual que é a minha memória, o espaço usado, etc, etc. É bem interessante aqui as coisas que eles mostram. Tem a parte da comunidade, então você pode se envolver com outras pessoas que utilizam o Ubuntu Mate por aí, como por exemplo lá seguir eles no Twitter, no Facebook, no Google+, e tem o fórum onde você pode tirar suas dúvidas, por exemplo, que seria o fórum oficial. Existem muitos fóruns não oficiais por aí, inclusive do próprio Ubuntu, né? Via de regra serve também em linhas gerais. Em chatroom, aí você tem quem gosta de usar o RC, né? O IRC, como chamam, você pode bater um papo com a galera por lá. Em software, ele vai abrir uma seção nova que é o Software Boutique. Isso aqui é um programa à parte, mas dentro do próprio Welcome, sabe? Então ele é uma espécie de loja de aplicativos, mas só com os aplicativos que as pessoas mais utilizam. Ele meio que não tem a intenção de ser tão vasto quanto o GNOME Software, o Discover do KDE, a Deep Install, ou, enfim, qualquer uma dessas coisas, ou a Mint Install. Ele tem a intenção de facilitar a instalação de programas extremamente populares com um clique, coisas que estariam fora do repositório, e é uma iniciativa que particularmente eu acho sensacional. Com o passar do tempo, eles melhoraram a integração, colocaram mais software, a gente pode até maximizar aqui, você pode ver que agora o visual se adapta ao tamanho da janela, ele é responsivo também, ficou bem legal. Então coisas que eu teria que sair de repente dos repositórios padrões para poder instalar, como o Etcher, por exemplo, né, que é distribuído em AppImage lá no site deles, eu posso instalar facilmente por aqui. Eu posso clicar aqui em detalhes e ele vai me mostrar da onde vai vir e tal, qual é a arquitetura que tem disponível, a função, e tem até um screenshot aí para a gente ter uma noção de como é o programa. E o legal é que você vai adicionando e ele vai colocando tudo numa espécie de carrinho que você faz o checkout no final, como se você estivesse fazendo compra, sabe? Vai no mercado, pega tudo que você precisa e depois em um toque só, em um clique só, você manda o sistema instalar tudo o que precisa. Então aqui a gente tem a parte de educação, tem a parte de jogos, tá? Tem alguns jogos que são conhecidos por serem open source e divertidos, RetroArch para você jogar os games antigos, né? Então digamos assim, eu quero jogar uns games antigos, tá vendo que ele jogou para cá? Eu quero instalar Steam, porque eu tenho um monte de games na Steam, jogou para lá também. E eu quero jogar... deixa eu ver o que mais... eu quero jogar alguns games de Windows também. Vai, eu Play on Linux, por exemplo, para lá. Existem outros joguinhos aqui, você pode ver que é possível de instalar. Em gráficos, o que eu preciso? Eu preciso do GIMP. Ele ainda mostra a alternativa ao Photoshop, especialmente para quem vem de outras, né? Eu preciso do Darktable, alternativa ao Lightroom, eu preciso do Blender. Ele vai jogando para cá, tá vendo que eu tenho aqui 5 apps na minha lista para poder instalar. Eu preciso do Inkscape também, se eu fosse fazer uma instalação. O legal é que eu posso só ir clicando assim e vendo o que eu preciso. Em internet eu preciso do Dropbox, eu preciso do Firefox que já está aí, deixa eu ver o que mais. O InSync seria útil também para mim. Para quem gosta, o Opera está aí, o Skype eu posso instalar também. O Slack, olha só que interessante, cada vez mais famoso, né? Preciso do Telegram. Aqui a gente vai ter mais alguns softwares, olha só. O LibreOffice já deve dar conta para a maior parte das pessoas. Seria interessante se eles tivessem o WPS ou o OnlyOffice aqui também, né? Mas enfim, aqui é a parte para os programadores, então tem alguns editores de texto e tal. Para quem curte aí, bastante gente gosta do Studio Code da Microsoft, do Atom. Então dá para ficar à vontade para instalar. Na parte de sons eu utilizo aqui o Audacity, vai estar aí. Um Handbrake também seria útil. Os codecs do Kdenlive. O Spotify. Gravador de tela também, por que não? Pique para fazer uns gifzinhos aí. E já fiz a minha seleção. Aqui em System Tools,
a gente vai ter mais algumas coisas que podem ser utilizadas por algumas pessoas, tipo o Pace Sensor para você ver a temperatura do seu computador, o VirtualBox, enfim, né? Vai depender do seu perfil. Quem tem a necessidade de alguma coisa especial para poder utilizar o computador, como o ViaCut, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, que é para quem tem dificuldade motora, né? Poder controlar o mouse com gestos da cabeça, pode fazer o uso aqui. Temos aqui também em servidores coisas interessantes, ó, o Emby, ainda quero fazer um vídeo sobre o Emby, eu uso ele aqui bastante em casa e ele é bem legal e você pode até montar um servidor de Minecraft, olha só, que interessante. E se você precisar de mais softwares, você pode instalar o GNOME Software propriamente dito, clicando aqui, e o Synaptic, que é aquela opção mais tradicional para gerenciar pacotes no mundo Debian, né? Que também tem vídeo aqui no canal para você aprender a mexer por aqui. E no final, você pode também fazer, tem uma opção de fixes aqui, caso tenha dado problema em alguma coisa. Então você precisa atualizar a sua lista de repositórios, ou fazer o upgrade desses pacotes, está com pacotes quebrados. Então tem algumas opções aqui para configurar. E para fazer o checkout a gente vem aqui e aí apply changes ou aplicar alterações, provavelmente em português, e aí vai ser instalado toda essa lista aqui de uma vez só. Vai dizer que não é uma ideia bacana? É, né? É bem legal. E aqui eu tinha esquecido de falar, né? A gente tem a opção de pesquisar, então se você precisar de um software específico, você pode digitar para pesquisar e instalar. Deixa eu apagar aqui, vamos colocar Dropbox, por exemplo, e aí você poderia instalar. Bem interessante, né? E aqui a gente tem as news, as coisas que foram adicionadas, o que foi modificado, atualizado e tal, para você ver quais são as disponibilidades que você tem dentro do software boutique aqui. E aqui em preferências você vai ter a opção de esconder programas proprietários, caso você queira utilizar apenas software livre, e o Enable the Bulk Queue. Isso aqui que a gente estava fazendo de adicionar eles ao carrinho, digamos assim. Você também pode abrir aqui os repositórios e modificar eles, ver quais são os repositórios. E você também pode, nessa última opção aqui, deixa eu vir aqui de novo. Vamos lá em preferências, Manage Repositories. E aí você vai abrir aquela seção tradicional do Ubuntu, onde você pode mudar o servidor aqui para o servidor principal, adicionar os PPAs aqui, aquela coisa mais tradicional de como é o Ubuntu, né? Inclusive instalar os drivers e tal por aqui. Tudo isso são opções, atalhos, né? O pessoal do Ubuntu Mate construiu vários atalhos nesse sentido. Depois disso, vamos para o lado direito, tem o Get Involved, ou seja, para você ajudar no Ubuntu Mate. Quem sabe programar tem aqui algumas opções no GitHub, tem o Launchpad, e quem não sabe pode ajudar traduzindo aplicações do Mate, né, o Mate Desktop, ou aplicações do Ubuntu Mate mesmo, através desses links aqui. Então, se você é uma das pessoas que está se pensando assim, como que eu posso colaborar com um projeto desses? Se você não sabe programar ou não tem tempo para isso, você pode dedicar alguns minutos por dia para traduzir algumas linhas dos programas. Então aqui em Shop eles fazem aquele merchan bacana, onde você pode comprar notebooks, adesivos, camisetas e tal, com dinheiro que vai ser revertido obviamente para o projeto. E em Desktop Layout a gente vai ter uma das coisas novas que eles adicionaram nesse Welcome. Isso aqui já existia através de umas configurações aqui de visual e comportamento, que é o Mate Tweak. Aqui em painel você tinha essas opções de habilitar algumas coisas bem interessantes. Então temos o modo familiar, que é basicamente um Bud Desktop, um Ubuntu Bud eu ia dizer, né? Parece um pouco. Você pode clicar e ir alterando, tem mais opções de layout, olha só que interessante. Isso aqui muda a forma com que você interage com a interface. Como eu disse, esse aqui é o padrão que lembra o Ubuntu lá de 2010, 2011 com GNOME, 2009, por aí. Então aqui, familiar, tradicional é o que estava, familiar é esse aqui, olha só. Reparem que não mudou tanto aqui as coisas, mas o menu mudou. Agora você tem um campo de busca que você pode digitar pelos programas, era algo que você estava preocupado de não ter. Você sentiu saudade do Unity? Já tentou o Munity, que é o Mate com Unity? Olha só, eu vou clicar aqui, ele vai dar umas piscadas e vai redimensionar a interface, aplicando os painéis e coisas para o Visual Unity. Aí ó, se liga só, eles conseguiram fazer um trabalho muito legal
porque a usabilidade ficou bem parecida, inclusive eles colocaram agora um menu em tela cheia, assim, que tem categorias, ó, e você pode também digitar para, enfim, controlar pelo teclado, bem estilo Unity mesmo. E o legal é que é isso aqui, eu vou abrir, por exemplo, o gestor de arquivos. Se você maximizar, você pode ver que tem menus globais aqui também, ó, tal qual o Unity tinha. A experiência fica bem parecida, você maximiza, inclusive ele encaixa lá em cima, ó. Bem interessante, você pode, né, pinar ele aqui no painel para poder utilizar depois. Dock Preferences. E aqui ainda tem um monte de opções de customização, né, de como vai aparecer aqui, ó, você pode ver pelo desenho qual vai ser o indicativo de o programa estar funcionando, né, esse tipo de coisa. Eu achei bem interessante a proposta. Deixa eu vir aqui na outra opção, quando você clica ele mostra assim, Redmond, meio estilo Windows, né? Apesar de aqui tá bem explicadinho, inclusive com o design das coisas, eu tô tendo uma dificuldade de trocar os layouts por aqui. Então vou fazer pelo próprio Matitwik, tá? Que eu acho que é um pouco mais simples trocar por aqui. Vai no Matitwik, muda os painéis. Talvez seja algum bug, alguma coisa assim que está acontecendo. Mas enfim, a Redmond, né, que seria o modo Windows, na verdade é bem parecido com o que o Linux Mint Mate oferece, né? Se você for ver. Seria o mesmo layout que eles oferecem por lá. Então aqui a gente vai ter aquele visual mais tradicionalista, lembra até o Mint Cinnamon, o comportamento também, né? E aí você pode utilizar dessa forma se você preferir, com a barrinha embaixo. Outra opção que tem aqui, contemporâneo, moderno, já foi, se eu não me engano, deixa eu ver se é aquele primeiro mesmo que eu coloquei, se eu não me engano exatamente. Tem aqui o outro que é o Cupertino, imitando o Mac. Você pode ver que as coisas elas se alteram automaticamente. Agora do nada a gente tem um dock aqui. Do nada não, né? Mas a gente tem um dock aqui. Olha só. E os botões de controle das janelas foram lá para o lado esquerdo e nós temos os menus globais igual o Mac também. E aqui no canto a gente tem uma espécie de Launchpad igual o Mac também. Você clica, né? Vê o menu em tela cheia e tal. Apesar de ser muito funcional, eu não considero assim o design extremamente belo. Não tem como dizer, ainda mais comparado com distros como o Deepin, o Elementary OS mesmo, né? Inclusive tem uma versão Elementary aqui, ó, Pantheon, que simula o Pantheon. O dock que você está vendo aqui embaixo, inclusive é o dock lá do Elementary OS, o Plunk, né? Então aqui você tem um visual que lembra um pouco mais, talvez, o do Elementary OS, que basicamente muda o quê? A posição das janelas, muda para o Mac, né? No caso, para o layout Mac do Ubuntu Mate, muda aqui os ícones da janela. Muda também que você não tem mais os menus globais, eles voltam para as aplicações, tá vendo? E aqui o menu agora é um menu com campo de pesquisa, que me lembra na verdade mais o menu do Bud do que qualquer outra coisa. Tem também o modo Netbook, se liga só como é que fica ali. Ele fica em cima e ultra compacto, na verdade isso aqui me lembra mais o Windows até. Se eu jogar essa barra aqui para baixo, olha só, com os ícones sobrepostos, é uma forma interessante até de se utilizar. Modo Netbook por quê? Porque ocupa pouco espaço, né, cara? Você pode ter uma tela pequena ali e ainda assim utilizar a ferramenta sem maiores problemas. Temos aqui também o modo tradicional que já estava, Cupertino, Unity eu já mostrei, acho que foram todos agora, contemporâneo e moderno é aquele último. Vamos botar o tradicional, que é o padrão aí do Ubuntu Mate. Beleza. Bom, aqui no Matitwik você também pode habilitar algumas coisas. Por exemplo, você pode habilitar a dock aqui, independente do layout que você quiser, habilitar e desabilitar, né? Habilitar o HUD, isso aqui é interessante, apesar de eu não ter visto ele funcionar tão bem ainda. Vamos até fazer um teste aqui. Ó, HUD, para quem não está manjando, é a abreviação de Heads Up Display, que é um recurso do Unity, originalmente do Unity, no mundo Linux pelo menos, que você, dentro de qualquer programa, você aperta Alt e aí você pode digitar o que você estiver procurando e ele vai procurar nos menus essa opção. Então, por exemplo, ao invés de eu vir aqui em Arquivo, criar pasta para criar uma nova pasta, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo assim, poderia apertar Alt e colocar nova. Vamos ver aqui se ele vai encontrar pasta, criar pasta. Não é nova pasta, é criar pasta. E o legal disso aqui é que eu apertei Ctrl Alt e T, tá, para abrir o terminal. O legal disso aqui é que eu posso utilizar em programas que tem
muitos menus e submenus e tal. E isso aqui ajuda muito na produtividade, ajudava muito na época do Unity, e é uma coisa que não existe, se eu não me engano, em outros lugares. Eu acho que o KDE tem alguma coisa mais ou menos assim com o KRunner, mas não é exatamente a mesma coisa. Se eu não me engano, o Ubuntu Mate foi o primeiro a reimplementar esse tipo de coisa, além do Unity mesmo. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você não lembra onde está, né? Onde está, em qual menu que está a opção, a ferramenta aqui e tal. Vamos abrir aqui o GIMP. Vamos testar o HUD aqui no GIMP. Deixa eu criar um novo projeto aqui. Vou desenhar aqui um círculo. Mas eu quero que esse círculo fique numa nova camada. Eu poderia criar de várias formas a camada. Vamos ver o HUD aqui. Aperto o Alt, camada, nova camada. Olha, ó. Beleza. E agora eu posso pintar ele assim. Epa. Assim. E aqui você pode ver que está uma nova camada. Novamente, eu posso tirar a seleção. Então, selecionar nada. E tirei a seleção. O HUD se torna muito eficaz aí, realmente o Ubuntu Mate está de parabéns pela iniciativa. Tem alguns probleminhas, é claro, mas ainda é uma versão beta, né? Tem que lembrar disso. Habilitar o terminal suspenso, isso aqui seria, se eu não me engano, tipo o Quake Terminal, né? Como é que funciona isso aqui? A gente aperta F12 e aí ele abre aqui em cima. Esse é o terminal suspenso. Então, ao invés de abrir o terminal toda vez, você aperta F12 e você pode atualizar o sistema por aqui. Aí, ó. Que interessante, né? Outra opção é os LEDs indicadores de teclado. Então, se eu ligar, desligar o Numlock, ele vai me notificar. Caso você não tenha essa indicativa no próprio teclado, ele consegue fazer isso, ou o Caps Lock, né? Aqui eu apertei o Caps Lock. Enfim, né? Esse tipo de coisa aí pode ser útil em alguns casos também, imagino eu. Tudo isso aqui são opções que o Ubuntu Mate traz, tá? Não é uma opção do Mate Desktop exatamente, mas do Ubuntu Mate mesmo que eles colocaram. Aqui você também pode escolher o tamanho dos ícones no painel. Olha só que interessante. Você pode mudar, eles vão ficar mais grandões ali e tal. Dependendo do tamanho da sua tela, da resolução, tudo isso ajuda. Aqui em janela, um outro lugar que eu quero comentar é o seguinte. O Mate ele é bem versátil, tanto em questão de desempenho, quanto em questão de você poder colocar alguns efeitos e tal, e deixar ele mais pesado. Por isso que eu digo assim, não é que o Mate seja leve, mas ele pode ser super leve também, tanto quanto um XFCE da vida, acredito eu até, dependendo de como ele estiver configurado. Aqui em janelas, por exemplo, você pode configurar o desempenho, então habilitar animações, por mais que você ache isso aqui tosco, isso aqui é uma animação, né? Se você não habilitar essas animações, ó, enfim, talvez até tem gente que vai preferir esse tipo de coisa, né? Não mostrar conteúdo da janela ou movê-las. Ó, como é que fica aqui, ó. Esse tipo de coisa que deixa o PC mais leve, não tem como não, né? E também tem outras coisas. Janelas de encaixe é o seguinte. Você bate aqui, por exemplo, pega essa janela e bate do lado, ela encaixa, tá vendo? Isso aqui é uma janela de encaixe. Você pode desabilitar essa função e aí ele vai deixar de fazer isso, ó. Tá vendo aqui? Uma outra coisa que é possível fazer aqui é ocultar a decoração de janelas maximizadas, ó. A decoração é essa parte de cima aqui. Se você tá vendo, quando você maximiza, tá vendo que ele sumiu com a parte lá de fechar, minimizar e tal? Então, essa é a decoração da janela. Não sei se eu consigo tirar ela aqui novamente ou não. Mas vamos desocultar aqui essas opções. Opa, cliquei no errado aqui. Não, assim. Aí, agora os botões voltaram. Tá, beleza. Outra opção que se tem é não maximizar automaticamente janelas novas. Então, nesse caso aqui, se você ocultar, você vai trabalhar com tela cheia o tempo todo. A aparência dos controles da janela, botão de minimizar, maximizar e tal, na direita ou na esquerda. Você pode trocar facilmente. Para telas de alta resolução, você também pode deixar o autodetectar e o High DPI aqui, ele vai ficar bizarramente grande para tentar se encaixar com uma tela de alta definição aqui. E eu acho que deu merda aqui para eu conseguir pôr de volta agora. Aí, deu. Não vou mexer porque complica para pôr de volta. Outra coisa que você pode mexer, claro, são as fontes. Aí vai bem
bem de gosto pessoal, mais uma vez. Aqui eu esqueci de falar em tema, né? Tem essas opções, mas você também pode personalizar item por item, né? Borda, ícone e tal aqui. Então é interessante que você saiba que existe essa funcionalidade também. Aqui tem uma outra coisa que pode influenciar bastante no desempenho. O Marco, ele é um compositor de janelas, se eu não me engano, forqueado do Mutter ou do Muffin. Se eu não me engano, do Mutter. Mutter é o do Gnome, Muffin é o do Cinnamon, se eu não me engano. É isso aí. E aí o Marco ele pode ser utilizado como compositor de janelas, utilizando o Compton, utilizando o GPU, seja com aceleração para criar os efeitos e tal. Pode ser sem aceleração, igual o XFCE tem essa opção. Ou pode ser também por software, por exemplo. E existe também o Comps, aquele Comps que você já conhece aí, provavelmente, que permitia lá as janelas gelatinosas. Eu não sei se isso ainda é possível fazer por aqui. Deixa eu ver se eu tenho a opção de configurar o Comps, mas você pode ver que os efeitos já mudaram. Se eu ativar o Comps Config City Manager, vejamos se vai dar. Comps Config City Manager, é isso mesmo, eu acho. Comps Config Cities Manager. Eu achava que pela abreviação funcionava. Vamos lá, vamos instalar aqui. Já dá para perceber que ele está mais pesado, a animação está mais bonita e tal, claro, mas ele está mais pesado. Vamos catar o Comps agora. Aqui temos aqui o nosso velho amigo de guerra. E aqui nas animações existe o Wobbly Windows ainda aqui. Efeitos. Deixa eu ver. Aqui. Janelas gelatinosas. Tem que desabilitar o snapping, que é aquela, né, de encaixe ali e tal, para poder funcionar. Não sei se é no VirtualBox o problema ou não. Pode ser que seja, né? Aceleração gráfica não é lá essas coisas assim. Mas enfim, você pode usar o Comps aí ou utilizar outro compositor de janela, que é algo que geralmente os sistemas não vão te dar, que é uma coisa bem avançada, né? O pessoal dos sistemas vão colocar um que eles acreditem que funcione muito bem, e aí você se vira em cima desse aí. Então vamos aqui em janelas, eu vou colocar de volta aqui o Marco. Marco tá aí, e ele é o padrão do Ubuntu Mate. Também tem aqui nessas opções do Mate Tweak aquela coisa mais básica de você colocar ícones na área de trabalho, permitir que isso aconteça ou não, inclusive. Dá para você ocultar os ícones, né? Se eu criar uma pasta aqui e eu mandar ocultar os ícones, ela não vai mostrar, mas eu vou conseguir encontrar essa pasta aqui dentro da pasta área de trabalho, certo? E aqui não. Então vai depender de como você quer trabalhar. Te dá muitas opções de customização. Realmente eles estão cumprindo muito bem com aquela ideia de continuar de onde o Gnome 2 parou sem perder aquela essência. Quem gostava ou gosta desse tipo de desktop, eu sei que o meu amigo Gabriel do canal Toca do Tux adora o Mate, né, por enfim ter se apaixonado lá pelo Gnome 2 naquelas épocas. É um prato cheio, sem dúvida nenhuma. Eu gosto dele e dá para utilizar em vários projetos diferentes. No Raspberry Pi 3, por exemplo, fica muito bem para você utilizar o Ubuntu Mate. Eu não sei se eu utilizaria ele nos meus computadores de uso pessoal assim e tal, mas certamente é uma opção para computadores menos potentes, com toda certeza. E para quem gosta do ambiente, pode servir também em computadores mais potentes, porque ele tem vários recursos facilitadores, inclusive para iniciantes, quem vem de outros sistemas e tal, pode se adaptar no Ubuntu Mate graças ao Ubuntu Mate Welcome. Basta dar uma lida aí que você vai entender bem como o sistema funciona. Eu acho que essa review aqui, a moda antiga, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e conhecido algumas coisas curiosas a respeito do Ubuntu Mate, e até uma próxima. Valeu, falou!